Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre como foi para mim o desafio de 30 dias desapegando de 30 coisas. Para quem não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui no canal, vou até deixar o link aqui na descrição, se você se interessar, você corre lá depois para assistir, em que eu falo um pouco sobre o documentário Minimalismo Já da Netflix. E no final desse documentário, eles propõem um desafio de 30 dias desapegando de algumas coisas. Lá, o desafio é, no dia 1 desapega de uma coisa, no dia 2 desapega de duas coisas, no dia 3 de três coisas e assim por diante até completar 30 dias. Mas eu achei que ia ficar um pouco difícil para mim e para você, talvez, que engajou nesse processo. E a minha proposta foi da gente fazer 30 dias, mas cada dia desapegando de apenas um item. Depois a gente vai evoluindo. Mas como eu sou iniciante nesse mundo aí minimalista, estou tentando desapegar aos poucos das coisas, eu achei que um por vez, um por dia seria o ideal. Então, se completou os 30 dias, eu quero aqui conversar com vocês como que foi para mim, o que que eu aprendi, o que que foi legal, o que que não foi legal, o que que tirei de experiência. Eu acho que tudo que a gente se propõe fazer na vida tem uma lição no final, tem um porquê lá na frente. Então, acho que é sempre importante a gente também parar para fazer essas reflexões diante de tudo que a gente vive na nossa vida. Eu fui postando na comunidade todos os dias, durante esses 30 dias, a foto do que eu desapeguei e o porquê de eu estar desapegando. Então, não vou entrar aqui no detalhe. Eu só vou colocar para vocês, eu fiz a listinha e vou ler aqui para vocês para não esquecer nada, alguns itens que eu fui desapegando nesses 30 dias. Mas se você tiver curiosidade de ver a foto, de saber como que foi, tá lá na comunidade. Se der, eu deixo algumas passando aqui do lado também. Mas de qualquer forma, tá lá na comunidade as fotos de tudo que eu fui desapegando, tá? Então eu vou ler aqui para vocês tudo que foi nesses 30 dias. Tem coisas muito aleatórias. Squeeze, sapatos, short, cinto, cardigan, um brinco, pegador de macarrão, aqueles misturadores de ovo, escorredor de arroz, espremedor de alho, controle remoto, camisetas, pegador de frios, teve sutiã, sapatinho da minha filha, esmaltes, massageador, aqueles manualzinhos, presilha de cabelo, batedor de clara em neve, maquiagem, relógio, um reloginho que eu usava aqui na clínica e ele estava de stand-by, uma tampa de vasilha, que a vasilha quebrou, que era de vidro e ficou a tampa, perfumes, amostrinhas de perfume que eu não usava, não tinha gostado, estava perdido, eu nem lembrava que eu tinha. Aparelho de depilação, aquele satinelli, eu tinha dois e os dois estavam meio capengas quebrados. Eu fui até testar esses dias e quebrou de vez. E ferro de passar. Esses foram alguns itens, mas no detalhe tá lá na comunidade e eu explico também em cada foto o porquê que eu desapeguei. Enfim, eu achei muito valiosa a experiência. Eu acho que eu vou me propor a fazer mais. Queria que vocês comentassem aqui também quem que participou, como que foi para vocês, o que que vocês desapegaram, se vocês acharam algum item aí na casa de vocês que nem imaginavam que ainda estavam lá. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo que eu trago mais. A gente vai fazer uma reforma aqui em casa, que a gente vai ter algumas mudanças. Eu acho que nesse processo eu consigo gravar alguns desapegos para vocês, algumas coisas de organização. Então, se vocês se interessarem pelo assunto, comenta aqui que eu gravo e vou trazendo tudo para vocês. E se vocês quiserem diário de obra também, comenta aqui embaixo que eu tô pensando em gravar para vocês também. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu queria trazer aqui sobre o desafio é a questão da quantidade de coisas que a gente tem e que às vezes a gente nem percebe. É até o que eu perguntei para vocês, se teve algum item que vocês nem imaginavam que estavam mais na casa de vocês. Eu tive alguns itens que eu nem lembrava que eu tinha. Então, esses dois perfumes de amostra, eu já tinha experimentado e fiquei de dar para alguém, e aí passou e ficou aqui. Os dois depiladores, um dia eu uso, um tava funcionando uma parte, outro tava funcionando outra, era meio que um Frankenstein, então eu fui montando, e aí eu falei, não, vou tentar usar de novo, não deu certo, então já foi pro desapego também. Algumas coisas ficam lá tão bem guardadinhas, ou fica numa maleira do guarda-roupa, ou fica num armário mais escondido, ou um armário que a gente não usa tanto.
e que a gente nem percebe que tá lá. E eu comecei a perceber o quanto de coisas que a gente vai acumulando sem nem perceber e que às vezes a gente nem se dá conta de que tá lá ainda. A segunda coisa é a questão de ver o que é realmente necessário. Eu tinha muitos itens de cozinha que eu não usava, ou não funcionavam, ou não eram legais, e estavam ali só para o caso, e se um dia a gente precisar, e se um dia fizer falta. A tampa da vasilha mesmo, estava lá porque, e se um dia a outra tampa parar de funcionar, a gente já tem a tampa reserva. Pra quê, né? Se tá ali, se quebrou, se ela já não tem mais função, por que eu vou manter aquilo? Para um dia e se acontecer. E é o que eu sempre falo nos meus vídeos, os e se's geralmente nunca chegam e nunca acontecem. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre desejo, sobre necessidade, sobre o que é essencial, de você descobrir aí também o que é essencial para você. Eu vou deixar o link também na descrição, vou deixar todos os links dos vídeos que eu for mencionando aqui ao longo desse. Terceira coisa, linka um pouco com o que a gente está falando. De às vezes a gente ter dificuldade de olhar ao nosso redor e entender que alguma coisa que a gente já tem pode suprir a nossa necessidade, de entender tudo que tem função e o que não tem função. É muito fácil a gente hoje, ainda mais com a tecnologia, com o celular na palma da mão, tô precisando de tal coisa, faltou tal coisa aqui. Vou ali, corro na internet e compro rapidinho, dá 1, 2 dias, chega em casa. Mas será que não tem alguma coisa que pode fazer essa função aí? Então, por exemplo, aqui em casa a gente quebrou o nosso mop spray. Eu amo, sou louca do mop spray. Mas quebrou e a gente estava numa questão de economizar e tudo mais. E aí eu fiquei uns 2 meses, o que eu fiz? Eu peguei um rodo, peguei um pano, deixei ali separadinho onde fica o mop spray, que é um lugar de fácil acesso, porque todo dia, a hora que a gente termina de almoçar, eu passo um pano na cozinha, por conta da minha filha, que come, enfim, derruba no chão. E eu fiz isso, e coloquei um spray, um borrifador, com o produto que eu uso no mop spray. E foi assim por uns 2 meses. Eu umedeci o pano, ia lá, espirrava no chão com o borrifador e passava como se fosse um mop spray. Era tão prático quanto o mop spray? Não, mas era o que tinha e fazia a função. Chegou a Black Friday, eu vi por acaso uma promoção, apareceu para mim no meu Instagram, e eu fui lá e comprei, porque estava metade do preço daquele mop. E aí eu comprei, estava dentro do orçamento, beleza. Mas se não estivesse, e se eu não tivesse visto a promoção, eu estaria usando da mesma forma. Então, entender, será que as coisas que você tem aí não estão com uma função errada, ou você não está percebendo? Da gente fazer essa análise e reaproveitar e saber usar tudo que a gente tem até hoje. A quarta também foi a questão de ver o que é essencial para mim. Eu percebi que eu tinha muitas coisas que não são essenciais para mim. Eu tinha maquiagem guardada para ir se um dia eu precisar usar. Eu tinha muitos esmaltes que eu tinha dó de dar embora, ou se eu precisar. E são coisas que não são essenciais para mim. E se um dia eu precisar, se um dia eu quiser uma cor específica, inclusive eu fiz vídeos sobre os meus esmaltes, fiz um tour por eles e expliquei a minha história com eles, que eu entendi que talvez eu tenha um pezinho na compulsão por compras a esmaltes. Não digo compulsão que é pesado, mas enfim. Ali é uma área que eu não sou nada minimalista, estou trabalhando isso. Então, também vou deixar o link aqui, se ele já tiver ido ao ar. Mas se não, aguarda que logo vem. E eu fui percebendo, não é essencial para mim. O esmalte, por exemplo, eu me colocava, desculpa, mas eu faço a unha em casa. Se eu precisar, vai estar ali. E não, a loja continua lá. Se eu quiser uma cor em específica que eu não tenho, eu vou lá e vou comprar. Então, eu comecei a entender o que de fato é essencial para mim, o que de fato faz sentido para mim. E que às vezes a gente vai guardando e acumulando por um medo de uma escassez que nunca virá. Então, eu comecei a aprender e entender. E que tudo aquilo que nos é colocado, você tem que ter isso, você tem que comprar isso vai facilitar a sua vida, isso vai ser assim. Muitas vezes a gente não precisa daquilo e a gente é colocado como se a gente precisasse. E aí as coisas que a gente já tem perde o valor. Antes da gente ir para as demais reflexões, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu joinha, compartilha com os amigos, isso ajuda muito na divulgação do canal e eu agradeço de coração vocês. Ajuda muito a gente do lado daqui. E me segue também lá nas outras redes. Eu vou deixar o arroba passando aqui do lado. Eu vou receber vocês lá com muito carinho. E eu tenho que postar um pouquinho mais do meu dia em tempo real.
A quinta coisa é que a gente compra muitas coisas e que, na maioria das vezes, se perde dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? A gente compra algo achando que vai usar, que vai precisar, que vai funcionar. Passa uma, 2 semanas, aquilo fica lá guardado, esquecido dentro do armário. A gente não lembra que comprou, perde a sua função, a gente vai pelo impulso. Então, muitas coisas a gente compra aleatoriamente pelo calor da emoção, ou porque tá na promoção, ou porque a blogueira X falou que é legal, e as coisas vão se perdendo, porque, como eu falei, perde a sua função, não faz sentido pra gente. Da gente aprender também a ter compras mais conscientes. Então, isso me trouxe essa reflexão de quantas coisas a gente tem e que, na verdade, a gente nem precisaria, e que aquilo é energia parada, é dinheiro parado, enfim, o espaço ocupando ali com coisas que a gente poderia estar usando de uma melhor maneira, e aí as coisas ficam meio que perdidas. Sexta, leveza. Sim, isso me trouxe uma leveza tão grande. Eu comecei a perceber que muitas coisas ficam ali entulhadas, dificultam o nosso dia até de achar as coisas, da gente ficar procurando num monte de bagunça. Se a gente tem menos coisas que são funcionais, que fazem sentido e que a gente realmente precisa, fica muito mais fácil e organizada a nossa casa. Então me trouxe até essa leveza, tirou esse peso. Nossa, ufa. Claro, eu tenho muito a desapegar ainda, acredito eu. Mas eu acho que esses 30 dias trouxe uma ideia bem legal, um sentimento gostoso que eu quero reviver esse sentimento. Então, conforme a reforma for acontecendo, as mudanças forem acontecendo, eu vou organizando um cômodo de cada vez, fazendo uma mudança de cada vez. Até porque se a gente for pegar a casa inteira, a gente não dá conta, né? Com criança pequena, com trabalho, enfim, a gente não consegue. Então, eu quero pegar um pouquinho por vez e eu acho que me trouxe muita leveza. Acho que foi uma sensação muito legal. Sétimo, abrir espaço para o novo e que a vida é cíclica. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente abre espaço para o novo se chega. Se a gente fica só focado no que já tem, ou no que já é, ou no nosso passado, é muito difícil abrir espaço para esse novo. Espaço na casa, espaço interno. Então, a vida é cíclica, ela é feita de ciclos. O que já funcionou para mim um dia, talvez hoje não funcione mais. Então, eu preciso aprender a desapegar para que outras coisas que hoje funcionariam melhor chegarem. Então, foi muito legal isso para mim. Eu entendi que tem coisas que têm uma memória afetiva. Eu tenho um saquinho em que eu coloco várias coisas ali para mim que tem memória afetiva, mas ficam guardadinhas ali. São pequenas coisas, pouquíssimas coisas que são muito significativas para mim, principalmente em relação ao meu irmão. Para quem não sabe, eu perdi um irmão mais velho, ele teve câncer e faleceu em 2011. Se vocês quiserem, eu até posso gravar um vídeo sobre, mas são coisas em relação a ele, em relação à nossa infância que vivemos juntos. Mas é isso, eu tenho pouquíssimas coisas. A gente coloca muito afeto nas coisas e que a lembrança continua dentro da gente. Então eu tenho poucos itens que eu não consigo me desapegar, mas outros eu consegui mesmo tendo afeto, de eu entender que a memória, a lembrança, o sentimento está em mim e não naquelas coisas. Então, a vida é feita de ciclos. A gente encerra alguns para abrir outros e assim a vida segue. Então, eu acho que é muito legal a gente também deixar algumas coisas irem para outras novas virem. E a oitava, eu já dei uma breve introdução sobre a questão dos apegos sentimentais. Às vezes a gente mantém aquilo só por um sentimento ou por alguém significativo que deu, mas é o que eu falei, o sentimento está dentro de nós e a lembrança vai continuar dentro da gente. O importante é o afeto que o outro tem por nós e não no item em si, naquele objeto em si que talvez hoje não tenha mais função. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se participaram do desafio, se foi fácil ou difícil para vocês. Eu confesso que nos últimos dias para mim foi ficando um pouquinho mais difícil. Eu já comecei a caçar aqui e ali para ver o que eu tinha ali para desapegar. No começo foi um pouco mais fácil, mas valeu a pena. E eu acho que a gente tem muito mais ainda a desapegar. Se você ainda não é inscrito no canal, já vou pedir para você se inscrever, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os amigos, ajuda muito na divulgação do canal, ajuda muito a gente criar também uma rede de apoio cada vez maior, mais unida e que se ajuda. E me segue nas outras redes. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não, assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!